Bom dia, pessoal. Mais um 3 em Pauta no ar. Informação, análise, entrevista. Tudo o que mais interessa para você começar bem esta quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Uma especial também para o Santos Futebol Clube. 109 anos de muita história, títulos e muitas conquistas. Claro, jogadores de marca na história do futebol mundial. E ao meu lado aqui, depois de algum tempo, Anderson Firmino. Olha ele aqui de novo. Tudo bem? Bom dia, Ted, bom dia, Marcelo, bom dia a todos que acompanham mais um 3 em Pauta. Prazer estar aqui mais uma vez. É legal poder voltar assim, é bacana, né? Embora a situação da Covid não tenha melhorado, muito pelo contrário, né? Mas estamos aqui de volta. Sempre lembrando que o 3 em Pauta tem o oferecimento do Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa. Amanhã, por sinal, o Dr. Carlos vai estar aqui com a gente, né? Vai estar conversando aqui com a galera do 3 em Pauta, mas estamos aí que tem bastante coisa, né, Ted? Tem bastante coisa. Eu até brinquei, ontem eu falei com o Dr. Carlos, eu até brinquei, foi o doutor, qualquer hora eu vou aí no laboratório só para tomar café, porque a Cris fala tão bem do seu café, eu falei, eu vou lá só para tomar café, né, antes de fazer aí não qualquer vale, exame, né? Lá na aí Bernardino de Campos 50. Aí não vale, só para tomar café não vale. Isso ele não me falou, então vamos ver, quem sabe ele aprova. Bom, eu queria apresentar a nossa convidada, a Elaine Marcílio Santos, pró-reitora acadêmica da Unimes. Bom dia, professor, obrigado pela presença, né, virtual, claro, pela participação online aí no 3 em Pauta. Bom dia, o prazer é todo meu, muito obrigada por compartilhar esse período com vocês esta manhã. Muito obrigado, professora. Nós que agradecemos pela sua amabilidade e sua atenção. Antes da gente, a gente tem um giro de notícias, mas antes temos aquele recadinho também do Célula Mater, né? Sempre importante, na voz de Cris Carvalho, que hoje, por sinal, não participa nem remotamente, nem presencialmente, mas estará presente no recadinho do Célula Mater. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137, em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí o recadinho da Célula Mater, sempre importante, sempre lembrando, né, a principal unidade da Célula Mater ali na Bernardino de Campos, número 50, que, aliás, ali bem pertinho, do outro lado, né, do Canal 2, quase em diagonal ali com a sede da Bernardino de Campos, 50, tem o Célula Mater Kids, né, que foi inaugurado na segunda-feira, um novo espaço aí da Célula Mater, dentre os tantos que a empresa tem na região para que você faça o seu exame, para cada vez mais especificando os seus atendimentos, muito, muito legal mesmo, né, setorizando os seus atendimentos, melhor dizendo. Vamos às notícias, então? Bora lá, vamos começar. Vamos àquela famosa listinha, né? Vamos lá. Eu queria começar por uma notícia importante para quem está precisando. Há um problema muito grande a respeito de liberação de coisas ligadas à Covid, né? Junto aos planos de saúde. E a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, ela determinou nessa terça-feira que o exame pesquisa por RT, né, o PCR, utilizado para o diagnóstico da Covid, aí, deve ser autorizado pelos planos de saúde, né, pelas operadoras de planos de saúde, de forma imediata. Isso é muito importante. E essa medida, ela agiliza, né? Claro, a pessoa está precisando de um exame, aliás, quem não está precisando de um exame de Covid nos tempos atuais, né, e tem essa dificuldade, às vezes, não só para... O resultado já demora, às vezes, agora um pouquinho menos, mas já demora um pouco. Ainda você tem essa falta de agilidade aí para isso. Enfim, mas é isso, seria isso. E até então, essa diretriz para a realização do exame não tinha essa exigência. Então, com isso, os planos de saúde ficam obrigados aí a autorizar de forma imediata essa prática, né, Anderson? Essa exigência era uma esperança, né, dos usuários do plano de saúde, né, que vivem uma situação complicada, não sabe nem se vai ter leito, né, para poder internar, etc. Então fica essa boa notícia aí para os usuários do plano de saúde. E fico com a próxima, então? Vamos lá? Pode continuar. Maravilha. Com você. Então, um outro assunto que tem a ver com a Covid, né, diz respeito à média móvel de mortes aí por Covid na Baixada Santista. Ela cresceu, infelizmente, 23% nos últimos 7 dias aí na região, em relação
à semana anterior. Né? Esse levantamento tem base aí nos dados divulgados pelas prefeituras. Né? Mostra aí que foram 32 mortes diárias entre 7 de abril e esta terça-feira. Infelizmente, é uma realidade que a gente ainda não consegue se descolar completamente, né? Ainda demora muito, infelizmente, para que essa média aí volte ou melhor, passe a cair, né? Isso é mais do que uma meta, tem que ser um objetivo, mas está difícil. Sem dúvida, sem dúvida. Mais uma notícia a respeito também tem a ver com a Covid, os trabalhadores aí de agências, né, dos Correios aí da Baixada Santista e do Vale do Ribeira, né, o sindicato, né, da categoria está reivindicando a vacinação da categoria contra a Covid-19, né? O presidente do sindicato aí, do José Antônio da Conceição, disse que três funcionários desde o início desse ano já morreram por causa de Covid, sendo um carteiro de Itaém lá em 25 de janeiro. E fora os internados, fora uma série de problemas, né? E detalhe, um rapaz que trabalhava no setor administrativo, né, dos Correios em Praia Grande também faleceu em abril, e outro carteiro de Santos, no Campo Grande. Quer dizer, você tem de várias cidades falecimentos, e os funcionários dos Correios que lidam com o público diariamente, né, fazem as entregas das cartas, de encomendas, também querem entrar nessa seara aqui. Já os professores já entraram, os profissionais de saúde entraram. É aquela coisa, né, Anderson, nesse momento, se todo trabalho é essencial, todas as pessoas são essenciais, mas tem que haver um cronograma, infelizmente, tem que ter vacina para isso também. Exatamente, eu acho que esse é o problema maior, né? O problema é a falta da vacina, né? Ontem teve o anúncio lá da vacina da Johnson & Johnson, né? Que vai ser interrompida o fornecimento lá nos Estados Unidos, a aplicação. Então fica esse déficit de vacinas crescente, né? E o Brasil, que demorou a correr atrás das vacinas, vai prejudicado seriamente com isso. Todo mundo tem prioridade, todo mundo merecia ter prioridade, todo mundo é essencial. Só que não funciona assim. Se nem os professores aí conseguem plenamente serem atendidos, né, na vacinação, e o que me espanta, acho que foi em São Vicente, se não me engano, tinha 1.000 doses disponíveis de pessoas que não foram tomar a segunda dose. Chega a ser absurdo, só absurdo, entendeu? A pessoa toma a primeira dose, sabe que tem a segunda e esquece. Ou seja, não está imunizada. É claro que a gente não quer que falte a vacina, mas nesse caso a gente quer que seja usada até o final. Exatamente. Claro, que é necessário, né? Não tenha dúvida que a reposição seja rápida na medida do possível. Tem uma matéria muito interessante até ainda a respeito das pessoas infectadas por Covid, trazida até pelo Carlos Raton, que falamos aqui ontem, inclusive, dele. Grande professor. Então, até foi você que trouxe o recadinho dele para o Nilson Regalado, né? Ele fez uma matéria falando da infecção aí de presos e funcionários do sistema prisional por Covid-19 no CDP de São Vicente, né? E no Brasil, só para você ter uma ideia, segundo a revista eletrônica Consultor Jurídico, publicado em 7 de abril, né, desse ano, o número de mortes por Covid-19 somente de profissionais de presídios acumulou alta de 467% no último trimestre, se comparados ao trimestre anterior, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Foram 94 novos óbitos nos últimos 3 meses, contra 19 entre outubro de 2020 e janeiro de 2021. Somente no último mês, 42 servidores morreram em decorrência da doença. E em unidade socioeducativa, o número total de óbitos saltou de 38 para 93, perdão. Quer dizer, um número muito alto, né, Anderson? Um número muito alto, e é uma outra realidade também, né? Infelizmente, eles encarcerados ali, aglomerados, né, sujeitos a uma série de coisas também sofrem, e os funcionários também com isso. Né? Com certeza, né? O número de presidiários, de pessoas, né, inseridas no sistema carcerário é bem grande também de contaminados. Não tem uma estatística agora que afirme isso, mas eu já li alguma coisa a respeito disso, do índice de contaminação alto. Na verdade, o sistema prisional do Brasil é uma coisa complicada de analisar, porque sempre foi muito tratada com desdém, tratada com desleixo pelo poder público, né? Aquela condição de que está na cadeia merece estar e que se dane do jeito que está, e a gente sabe que a coisa não é necessariamente assim, mas
precisa de cuidado, precisa também atenção a esse pessoal que cuida dos agentes penitenciários, né, que sofrem com tanta, né, com ameaça, com rebelião, etc. Aí a soldados pela Covid-19 também. Não tenha dúvida, o número de 38 para 63, corrigindo, né? Quer dizer, um número muito alto, uma elevação de respeito, né? Infelizmente. E para fechar esse giro de notícias, a gente fala em grupos que se consideram prioritários, né? E a Conmebol, né, a Confederação Sul-Americana de Futebol, diz que vai receber 50 mil doses de vacina contra a Covid-19 doadas pelo laboratório Sinovac, o biotech mesmo que tem um acordo com o Instituto Butantan para fabricação da Coronavac, né? E o intuito disso é que a Conmebol quer realizar a Copa América, né? Então quer vacinar todo mundo. A gente tinha visto uma notícia tempos atrás que o Atlético Paranaense ia entrar num consórcio para vacinas, né? Se fosse vacinas para doar, eu até apoiaria, mas o problema é que só estão pensando neles, né? Nada contra, né? Todos merecem, mas... Pois é, ontem o presidente da Conmebol, lá, o Alejandro Fernandes, até falava que é um momento especial para o futebol sul-americano, esse é o convênio com a Sinovac para ter vacinas, são 50 mil doses, porque aí tem a Copa América, tem os clubes que disputam as competições sul-americanas também. Sim, exato. Né? Eles vão dar prioridade para todas, né? Para todos, né? Para a Libertadores Sul-Americana, entendeu? São muitos clubes envolvidos, né? São 64, né, agora, porque são 32 de cada competição. Isso, é. Então, imagina o contingente de pessoas envolvidas, mas é, mais uma vez, o futebol mostrando que parece querer se descolar da realidade. Exato. É um mundo paralelo. É a bolha ao contrário, né? É a bolha ao contrário, porque eles ficam correndo atrás de campo para jogar, porque tem que forçar, porque tem calendário, e agora a vacina para poder referendar isso, né? É realmente lamentável. Se pelo menos... mas é doação, não vai ter custo, não sei o quê. Então, se fizesse uma doação, tipo, a Conmebol recebe a doação da Sinovac, destina para os países do continente, os filiados, entendeu? Com 50 mil, então dá 10 mil para você, 5 mil aqui. Mas de repente, proporcionalmente à população de cada um, enfim, não sei, exatamente. Ou igualmente, não sei, aí ficaria ao critério, né? Mas... São coisas que da bolha do futebol, infelizmente. E vamos começar falando com a nossa convidada, a professora Elaine. Professora, eu queria começar perguntando o seguinte: a gente aí em tempos de pandemia, de maneira geral, né, o ensino vivendo essa mudança toda aí, e a Unimes, então, vai ter um espaço para pós-graduação na capital, em São Paulo, no bairro do Pacaembu, ali perto do estádio. É isso mesmo? Eu queria que a senhora começasse detalhando a respeito disso, por favor. Exatamente. Bom, realmente, como você falou, a educação, não só a educação, mas todos os setores, né, mundiais têm vivido um momento ímpar, que é esta pandemia que nos impôs diversas restrições. Mas a Unimes, como pioneira aí no ensino à distância e com toda a sua tradição na educação, desde 1969, ela rapidamente, todo o nosso corpo docente, corpo discente, porque para essa transformação ser efetiva, alunos e professores e gestão precisam estar imbuídos no mesmo propósito, né, que é oferecer educação de qualidade para que se forme profissionais em todas as áreas do conhecimento. Então, essa ideia da expansão da Unimes, que tem mais de 50 anos oferecendo ensino superior na Baixada Santista, ela foi uma ideia que antecedeu, obviamente, a pandemia, e se começou toda uma tratativa de espaços na cidade, na capital, aqui na cidade de São Paulo, para que se ampliasse inicialmente com cursos de pós-graduação. Então, foi aberto no final de 2019, junto aos órgãos que nos regulam, né, Ministério da Educação, Secretaria de Regulação, uma unidade de pós-graduação e pesquisa aqui na capital, e fica bem ao lado, como você comentou, do estádio do Pacaembu, né, um bairro nobre aqui de São Paulo, Pacaembu e Higienópolis, onde toda uma estrutura foi, né, cuidadosamente, carinhosamente preparada para que recebesse alunos formados. Nós vamos oferecer cursos de pós-graduação, lato sensu, que seriam especializações, curso de pós-graduação no nível de atualizações, cursos livres, o espaço ele merece esse tipo de atuação, e até
algumas atividades dos nossos mestrados, né, do nosso estrito sensu. Então, essa ideia surgiu aí, vocês sabem que a Unimes, ela tem uma criação familiar, né, nós tivemos aí a professora Rosinha, em 1969, com seu olhar inovador, por isso que a Unimes é chamada número 1, né, a primeira faculdade de educação física do país. O rei do futebol cursou educação física na Unimes, né? Temos egressos famosos, como nós brincamos na Unimes, né? O Pelé, nosso rei do futebol, que cursou a sua graduação aqui conosco, assim como diversos outros atletas, e o nosso chanceler, doutor professor Rubens Viegas, ainda vive, que participa aí da nossa gestão, e esse trabalho bonito, inovador, que realmente a dona Rosinha mostrou ser uma educadora nata com tudo que ela criou. Os filhos, né, a nossa reitora, a doutora Renata Viegas, e o nosso mantenedor, doutor Rubens Viegas Filho, continuaram esse lindo trabalho por mais de 50 anos. E, neste momento, identificaram a necessidade de uma expansão da Unimes, já pela sua expertise, pela sua tradição, para fora dos muros de Santos. Então, foi assim que surgiu a ideia, uma ideia que foi trabalhada academicamente. Estamos com mais de 55 cursos aprovados para serem oferecidos nessa unidade, né, com professores que são de Santos e de São Paulo. Vocês sabem que a Unimes, não só pelo ensino à distância, que também foi uma das pioneiras, teve autorização em 2006, uma das primeiras do país, ela já trabalha fora dos muros de Santos, né, cursos tradicionais nossos, como educação física, medicina, odontologia, direito, administração, as licenciaturas, abrigam alunos de fora de Santos, principalmente os cursos de medicina, odontologia e direito. Mas, neste momento, ela quis, sim, uma unidade específica de pós-graduação. Perfeito. Anderson Firmino. Professora, e esse investimento da Unimes vem num momento que a economia está bastante abalada, né? A economia enfrenta a questão da Covid-19 e tal, com números preocupantes e tal, mas a Unimes vai na contramão das ideias pessimistas e faz um investimento nisso, assim. Como é que a senhora avalia a importância desse tipo de iniciativa nesse contexto, justamente, de insegurança, de incerteza em termos econômicos, a Unimes dando um passo importante? Exatamente. Eu acho que cada gestor, né, e aí foi mais uma decisão dos mantenedores, cada gestor precisa trabalhar dentro do seu espaço para que nós possamos continuar crescendo no país. Eu sei que o nível ele é muito tênue, né, entre a questão sanitária, que abala e é prioritária, e que nós possamos ter medidas que continuemos ao crescimento das unidades, né? A Unimes, ela se reinventa constantemente, ela é uma universidade que detém a tradição e, consequentemente, a expertise do oferecimento, tanto nas modalidades presenciais como à distância, nos seus núcleos de pesquisa, e com isso, como eu coloquei desde o início, a ideia inicial, ela data do final de 2019, e houve sim um interesse, não só na questão da saúde sanitária de todo o nosso corpo docente e discente, que trabalhamos isso com o isolamento determinado pelo Ministério da Educação, ainda estamos em atividade home, das atividades teóricas, e retomamos, respaldados pelas medidas, tanto federais, né, do Ministério da Educação, para o qual nós respondemos diretamente, e as determinações municipais na cidade de Santos, referente à condição sanitária, mantivemos todos os cursos sem nenhuma interrupção. Nenhum aluno teve nenhum prejuízo no sentido de prorrogar possíveis formaturas, colações de grau, mas também deixando o aluno com a possibilidade de optar. Nós temos a área da saúde, que é muito forte na Unimes, que contempla aí medicina, como eu já disse, odonto, nutrição, terapia, educação física, enfermagem. Também o indivíduo hoje, ele tem o direito de se preservar. Então, algumas alternativas foram criadas para que esse aluno não tenha nenhum comprometimento e possa repor suas atividades práticas no momento que se sinta mais seguro. Então, com este foco,
com esta permanência aí de toda essa estrutura, a Unimes continuou com a sua ideia de investimento em ampliar este espaço para fora de São Paulo. Realmente, torno a dizer, o olhar, né, inovador e de investimento de uma família que vive e respira a educação superior brasileira, que é a família Viegas. Não, sem dúvida. Até antes da minha pergunta, eu queria ler algumas participações aqui. A Raquel Marques, bom dia. Alcides Catarino, bom dia a todos. Maria Aparecida Coelho Dias, bom dia. Maria Helena Marques, muito atenta à participação da professora Elaine. E a Natasha Guerrizi dá uma informação aqui, viu, Anderson? Que ela diz aqui, a professora Elaine torce para o Palmeiras. Falem bem do Alviverde. É verdade, professora? A senhora torce para o Palmeiras? Olha, agora vocês vão querer me expor, né? Pró-reitora da Unimes, em Santos, que criou a primeira de educação física. Eu espero que os meus mantenedores e a minha reitora não estejam me escutando. Mas sim, a Natasha confidenciou, sim, eu sou uma palmeirense, oriunda de família italiana, como não poderia deixar de ser, sou uma palmeirense, mas o meu coração... Descendência, né, professora? O meu coração hoje também é santista. Com certeza. Então, sim, eu sou palmeirense e há uma brincadeira forte também na universidade nesse sentido, mas o meu segundo time de coração, sem dúvida, é o Santos. Ah, perfeito, maravilha. Professora, eu queria que a senhora detalhasse um pouco a respeito desse trabalho ainda da pós-graduação lá no Pacaembu, né, no bairro do Pacaembu. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco em termos de funcionamento, quantos cursos vão ser abrigados, o foco dos cursos, os cursos já estão definidos, são muito voltados para essas áreas que a Unimes valoriza, pelo que eu entendi. Eu queria que a senhora detalhasse um pouco mais nesse sentido, por favor. Veja, hoje nós já temos aprovados, porque os cursos, eles têm todo um formato legal, né? Eu preciso ter toda uma documentação específica. A Unimes, ela é uma universidade, né? Com isso, ela detém, como vocês sabem, nós temos 3 categorias de instituições de ensino superior, que seriam faculdades isoladas, centro-universitários e universidade, que é o topo, vamos dizer, da hierarquia das instituições de ensino superior. E somos da iniciativa privada, né? Ou seja, o Estado, ele delega à Unimes a prerrogativa de oferecimento de ensino superior. Então, nós detemos uma autonomia da maior que tem no país, no sentido de criação de cursos, inclusive cursos de graduação. E isso, na pós-graduação, se estende na lato sensu a sua totalidade. Só o estrito sensu, que seriam os mestrados e doutorados, que a Unimes se reporta à CAPES, que é o outro órgão regulador desse sistema no Brasil. Então, com isso, se trabalha internamente, existe o Conselho Universitário da Unimes, que é o topo da nossa gestão deliberativa, né, da qual a reitora é a presidente ou a vice-presidente. Então, neste momento, os cursos, a nossa ideia é que sejam oferecidos pela comunidade acadêmica da Unimes, tanto de Santos como de São Paulo, e nós já temos aprovados, ou seja, que cumprem os requisitos, 58 cursos. Como a Unimes, como universidade, ela perpassa todas as áreas do conhecimento, nós teremos cursos, nós já temos, né, para oferecer em todas as áreas. Inclusive, esse espaço, além de abrigar auditórios, onde nós temos a possibilidade de oferecimento de cursos teóricos, nós temos também espaços laboratoriais para cursos na área da medicina, na área da enfermagem, e inclusive ambulatoriais, né? Foi-se criado um espaço com ambulatórios, com consultórios odontológicos, para que abrigue os nossos cursos de pós-graduação na área da odontologia. Então, nós temos nas 3 áreas do conhecimento. Nós temos cursos nas áreas da odontologia, em todas as suas especialidades, cursos de especialização e atualização, cursos na área da medicina, com atividades laboratoriais, cursos de direito, né, que são cursos teóricos nas suas diversas interfaces, e cursos na área de administração, MBAs, especializações. Nós criamos também um formato, porque hoje, eu acho que sempre a gente fala nesse novo normal, na verdade a gente nem gosta de falar nisso, mas se criou toda uma outra perspectiva, não só para o ensino presencial ou EAD, como para o ensino remoto, que na realidade é o que a Unimes hoje implementa nos seus cursos presenciais, né? Não foi permitido pelo Ministério cursos EAD,
cursos à distância, ou seja, formatos gravados nas nossas plataformas, mas sim remotos, como nós estamos fazendo aqui. O professor, adquirimos um ambiente específico e o professor, em tempo real, está em contato com os alunos. Então, nesse sentido, na unidade Pacaembu, nós teremos cursos de pós-graduação em todas as áreas. Odontologia, porque tem já a clínica odontológica montada, teremos nas áreas da saúde, da medicina, enfermagem, educação física, que eu até conversei com o coordenador, há uma proximidade, né, com o nosso estádio, que também tem uma história importante no esporte brasileiro. Então, eu brinquei até com a Natasha, quando eu falei que parece que há uma retomada da proximidade também, novamente, né, com o desenvolvimento aí de novas iniciativas no esporte brasileiro. E as licenciaturas, né, que são o forte também da Unimes. Vocês vejam, a primeira faculdade foi Educação Física, em 1969, mas daquela data para cá, nós temos hoje mais de 54 cursos, né, entre os cursos à distância e presenciais, formamos mais de 110 mil profissionais em todo o país, e estamos hoje com mais de 20 mil alunos. Então, é importante que mostre para esse aluno o olhar da Unimes, né? Quando nós formamos um profissional na área da saúde, ou na área do ensino, ou ciências sociais aplicadas, que seria o direito, nós procuramos formar muito mais do que um profissional atuando na sua área específica, ou seja, com aquela habilidade e competência, porque ele vai desenvolver, mas que ele tenha uma formação global. A unidade Pacaembu também tem este olhar. Ela tem cursos livres para formar profissionais no sentido de arte, música, cidadania. Nós nunca tivemos que exercitar tanto a nossa cidadania como agora, né, neste momento da pandemia, no qual a nossa atitude, ela reflete com toda a comunidade. Então, além destes cursos clássicos, em todas as áreas, nós não estamos priorizando uma área, até porque a Unimes tem, como universidade, todas as áreas do conhecimento bem fortes. Mas nós estamos também focando em alguns cursos para formação global, cursos de extensão, cursos complementares, que possam ter um profissional, que é o que se pede hoje para o mercado, né? Um profissional inovador, que tem habilidade e competência para o desenvolvimento da sua função, do que ele foi formado, mas um olhar mais global, mais generalista, mais aberto, como as universidades, principalmente Estados Unidos e Europa, fazem de uma maneira já muito forte. Anderson Firmino. Professora, eu queria perguntar a respeito da senhora como educadora, como pessoa envolvida diretamente no processo educativo, enfim, a pandemia ela criou uma situação, porque a gente sabe que tanto na graduação como na pós-graduação, o aprendizado ele não se restringe às aulas, né? Ele também contempla a interação com os professores, com os demais colegas, uma série de atividades que permitem essa troca de experiência, essa troca de ideias, enfim. Isso acaba atrapalhando, né? A pandemia acabou atrapalhando esse desenvolvimento e que pese a tecnologia, a estrutura que as universidades oferecem, a Unimes em particular, para poder ter continuidade da atividade acadêmica, a gente sabe que a falta do contato acaba prejudicando, atrapalhando de alguma forma, né, a formação desse profissional, seja em graduação, seja em pós-graduação. Como é que você vê o futuro da educação no pós-pandemia? Assim, o que esses graduandos de agora, ou pós-graduandos de agora, vão ter que, de alguma forma, buscar para poder complementar essa formação, digamos assim, para poder desempenhar bem nas suas respectivas profissões? Tá. Essa é uma preocupação muito forte nossa, desde o início, um pouco antes do governador do estado determinar a interrupção de atividades presenciais, assim que foi determinado pela OMS a pandemia, nós criamos na Unimes um comitê de crise da Covid. Né? Esse comitê é formado pela reitora, por mim, sou pró-reitora, alguns coordenadores e um grupo da saúde, nossos professores da infectologia, um grupo da pedagogia, né, que ligada diretamente aí a essa pergunta que você está me fazendo, e diversas outras áreas do conhecimento.
Então, neste momento, eu vou dividir a minha resposta em 2 momentos, né? Claro que aquela questão do contato social, ele não enfrenta só dentro da universidade, né? Todos nós aqui que, felizmente, eu até busco mostrar isso para os nossos alunos, somos privilegiados que tivemos a possibilidade de ter acesso a bancos universitários, nós sabemos como foi importante aquele convívio, né, presencial, aquele convívio social. É claro que este convívio social do aluno, ele tem uma quebra, mas não só na universidade, como no seu contato fora da universidade. Contudo, eu acredito que todas as universidades, mas posso trazer a experiência só da Unimes, nós criamos aí algumas atividades referentes à parte técnico-científica, ela é mais fácil de ser gerida, né? Ou seja, nós temos as atividades, como você falou, de salas de aula, e até a pandemia, ela fomentou outras atividades que nós temos diversos métodos de ensino, um deles, inclusive, a metodologia ativa, protagonizando mais o aluno neste processo do ensino-aprendizado. Então, os alunos participando de seminários, participando de algumas atividades onde eles se manifestem de uma maneira mais incisiva e o professor orienta esse desenvolvimento. Então, as iniciativas pedagógicas foram inúmeras, né? Eu brinco até, os professores da Unimes não aguentavam, logo que iniciou esse processo, nós fizemos uma capacitação aos professores, porque essas ferramentas digitais, para os professores mais antigos, havia uma distância com essas ferramentas, né? Então, nós brincamos... Talvez nem soubessem usar, né, professor? Não, nós tivemos que aprender, né? E eu brinco que ali o aluno foi um professor também, né? Porque o aluno nos ensinou muito nesse processo. Como eu iniciei a fala com vocês, eu acho que o sucesso de todas as universidades, as que têm sucesso, ele é oriundo dessa troca, porque o aluno que foi atingido por essa questão mundial, não é uma questão particular do Brasil, muito menos da Unimes, ele teve que também se reinventar, principalmente nisso que vocês me perguntaram agora, nessa falta de interação social. Mas foi bem produtivo, você sabe que hoje nós temos até a ideia de lançar um mestrado específico em ferramentas digitais ou em ensino na saúde, nós estamos com esta proposta de desenvolvimento por enxergar esta necessidade no país de formação de professores. Então, esta questão pedagógica, nós temos várias iniciativas que eu fico tranquila, né, como pró-reitora, responsável pela formação de todos esses graduandos, que eles não terão um dano pedagógico. Para vocês terem ideia, várias iniciativas estão sendo feitas, não só quando retomarmos, os professores têm trabalhado um reforço, atividades extracurriculares que possam nos dar segurança. Quanto a essa parte social, é um problema, né? Claro, o aluno não é mesmo, não dá para a gente também dizer que estas aulas virtuais mimetizam de maneira integral aquele ambiente universitário, que aquela troca. Agora que nós estamos com a volta das atividades presenciais práticas da saúde, seguindo os protocolos do município de Santos, aquela nossa área da alimentação, a área de convívio, ela ganha uma nova vida, né? Porque a universidade são os alunos. Então, aqueles que ainda estão em atividades presenciais, nós criamos algumas alternativas. Os cursos, eles têm rodas de conversa. Nós criamos o que nós chamamos de Unimes Presente, é um espaço dentro da nossa plataforma, onde esse aluno se manifesta. Nós temos o nosso centro de atendimento psicopedagógico, que o nosso curso de psicologia criou, para que os alunos possam, naqueles momentos mais difíceis deles, não só do ponto de vista de aproveitamento pedagógico, mas momento que ele está vivendo. Nós estamos diante de uma doença que muitas vezes acaba com uma família, não é verdade? Quantos relatos nós não temos lá na universidade de alunos que perderam os pais, os avós, pessoas totalmente importantes, e isso, sem dúvida, interfere com o comportamento. Então, essa questão desse resgate, finalizando a tua pergunta, desse resgate social, algumas iniciativas nós temos, mas que elas necessariamente, neste momento, têm que ser virtuais, né? Essas rodas de conversa e esses momentos com esse NAP, que nós chamamos que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, têm sido fundamentais.
algumas outras alternativas. Mensalmente, nós temos criado, nós vamos ter agora, segunda-feira, aí, uma atividade que ela perpassa por todos os cursos. Então, nós procuramos chamar todos os alunos e essa questão remota também, ela possibilitou a agregação dos alunos do EAD com presencial, que são aprendizados diferentes. E, por fim, também, várias iniciativas que nós tivemos de internacionalização. Hoje ficou mais fácil eu conseguir um palestrante, eu consegui passar para os meus alunos a experiência de um professor de fora do país pelas ferramentas remotas. Mas, sem dúvida, assim que tudo for retomado, principalmente, eu entendo assim, os cursos de humanas, né, o curso de psicologia, ele terá que ter aí uma atenção especial, mas eu entendo que isso não é só na universidade. Eu entendo que todos os setores do mundo enfrentarão aí um pós-Covid difícil, principalmente nesse resgate das relações sociais. Então, professor, eu queria também trazer uma outra pergunta para a senhora, que é a seguinte. Falou até que os alunos ligados à parte de medicina, né, a parte médica, estão tendo atividades presenciais agora, seguindo os protocolos da Prefeitura de Santos. Mas eu imagino que para eles, né, digamos que o momento assim está exigindo uma dedicação extra, uma motivação extra, estão tendo que lidar com situações, principalmente de medicina, né, o pessoal que já está fazendo residência e tal, e que seguramente nenhum livro havia indicado de que forma agir, de que forma atuar, assim. Como é que a universidade vem acompanhando o trabalho desse pessoal ligado à área de saúde que está tendo que lidar diretamente com a questão da Covid-19? Olha, você colocou um ponto importante, né? A medicina, sem dúvida, o enfrentamento para este problema, ele é um desafio precoce para os nossos 2 últimos anistas, que é o aluno do 5º e 6º ano, que é o que entra dentro do hospital de uma maneira mais forte. Não é só o aluno da medicina que nós estamos com a retomada das atividades práticas, laboratoriais, o restante da saúde também. Mas, sem dúvida, o da medicina, que está em hospital, nosso aluno de 1º ano, nosso aluno de 2º ano, ele entra dentro dos nossos hospitais, aí nós temos o nosso internato na Santa Casa de Santos, e temos em diversas outras unidades básicas de saúde. Ele, infelizmente, né, a Prefeitura de Santos abriu a vacinação para os alunos que entram dentro dessas unidades, o que também deixa mais confortável este tipo de atuação. Mas, sem dúvida, se está criando um suporte para o que este aluno está enfrentando neste momento. Um 5º anista de medicina realmente está vivendo um momento ímpar. Mas o que nós procuramos mostrar, não só para este aluno de medicina, que sem dúvida é a linha de frente, vamos chamar assim, da nossa universidade para o problema da pandemia, mas é buscar neste aluno o foco da vocação, o que ele pode aprender com este momento, né? Não é raro quando você tem na sua formação, é claro que não é favorável, mas é raro você estar diante de um desafio tão forte como o que nós estamos tendo agora. Isso eu estendo para os demais cursos. O que eu procuro sempre é uma fala otimista, e é porque eu acredito nisso, né? Eu acho que nós temos que entender este momento e tentar aproveitar com isto. Este aprendizado, como você me perguntou logo no início, este aprendizado fora do pedagógico, fora do escopo da legislação, ele é muito importante. E é desta maneira que a Unimes tenta, eu diria, não superar totalmente, mas ela tenta colocar nestes alunos este olhar. Os nossos alunos de medicina, de enfermagem, por exemplo, sempre se colocaram à disposição da sociedade. E o que eu fiquei muito orgulhosa, até posso falar assim, neste momento, é que eles se colocaram na linha de frente, eles que vieram me estimular para permitir que eles fossem vacinar. Eu acho que vocês sabem, os nossos alunos participaram, né, com toda a autorização da Prefeitura de Santos. Sim, verdade. Eles participaram da vacinação, não só o último ano, mas até aluno do 2º ano. Então, isto, eu acho que também tem o fator negativo? Tem o fator negativo dele estar enfrentando um dos maiores, eu diria o maior, né, a maior dificuldade sanitária mundial deste século.
que nenhum de nós viveu um momento como esse, a gripe espanhola, acho que foi a última pandemia com uma força aí tão forte que não foi vivida por nenhum de nós. Então, eu estou buscando... Isso estimula o entendimento deles de que estão vivendo um momento ímpar e que a atuação deles é primordial. Exatamente, porque assim, o aluno da saúde, todos são vocacionados, né? Mas o aluno da saúde, ele é extremamente vocacionado, não é? Porque ele tem aquele ideal, assim como os outros, as outras áreas, direito, enfim, professores, etc. Então, eu procuro, na figura dos coordenadores, dos professores, estimulá-los nesse sentido. E eu fiquei, como eu já disse, foi uma surpresa muito positiva a aderência que eles tiveram. Eles, em todos os momentos, eles queriam entrar no hospital, né? Quando o Ministério proibiu, nós demos aí um mês de férias, o nosso internato não parou, porque o Ministério da Educação nos permitiu antecipar as férias, até por entender a logística aí do curso de medicina, e logo em seguida esses alunos adentraram aos hospitais. Com isso, eu abri, obviamente, para aquele aluno ou que tinha comorbidades, ou que moravam com pessoas mais velhas, para que ele pudesse exercer esse seu aprendizado em outro momento, sem nenhum prejuízo. Mas o que eu tive foi o contrário. Quando eu estava impedida de permitir que eles entrassem nos hospitais, eles me questionavam, porque eles queriam participar deste momento da saúde nacional. Então, isso foi muito importante. Eu procuro ir por este lado, né? Eu procuro valorizar o que eles estão aprendendo. E, claro, dar o suporte, né? Permitir que eles tenham o suporte àqueles que precisam para um apoio psicológico em algumas situações. Antes da pergunta, e mais uma pergunta, eu queria ler algumas participações aqui. O Alcides Catarino, lembrando de Rosinha Viegas, aqui, saudades Dona Rosinha, um ser humano muito especial. A Marísia Martins Bueno, sucesso total. Marcelo Casati, a história da educação na região confunde-se com a história da Unimes. Anderson Ited, grande abraço. Obrigado, abraço, Casati. Professor Casati. Grande Marcelo Casati. O Ney Eduardo Freitas, doutor Elaine, farol do ensino superior brasileiro. Natasha Guerriz, nossos alunos de medicina na Unimes salvam vidas antes mesmo de formar médicos. É verdade, acontece. Esse atendimento também que acontece dos alunos é muito importante. Professora Elaine, eu queria que a senhora falasse um pouco em termos estruturais da Unimes. A gente falou muito da área do conhecimento e, claro, da área estrutural que colabora para tudo isso também. São duas perguntas em uma. Uma ainda a respeito lá da unidade no Pacaembu. Ali é um local muito adensado, né, por casas, prédios. O imóvel que acomoda esse espaço era um imóvel que já existia, uma casa, é um pequeno edifício, um edifício um pouco maior. E outra, eu queria que a senhora falasse a respeito da Unimes aqui em Santos, né, ali na Barão de Paranapiacaba, na Conselheiro Neves. Eu moro ali próximo e vejo uma reforma ali na parte de acesso ali, que tem as piscinas, ali tem a parte da educação física, muito utilizada ali, as academias. Eu queria saber desses dois casos, a respeito do imóvel lá no Pacaembu e a respeito da estrutura da Unimes atualmente. O que está sendo feito para ampliação ali dentro do espaço disponível, novidades nesse sentido? Então, inicialmente aqui no Pacaembu, a casa já existia, como vocês sabem, o bairro do Pacaembu, ele tem muitos casarões tradicionais, né, de famílias aí quatrocentonas aqui da cidade de São Paulo. Então, e era exatamente essa ideia, né, era construir um espaço diferenciado, né, para atender tanto a população de Santos como a de São Paulo. O desafio da Unimes, ele é bem significativo aqui. Estamos agora indo para a capital do estado, e eu poderia chamar quase a capital do país, né, São Paulo é o grande centro financeiro do nosso país. Locomotiva do Brasil, alguém já disse, né? Me arrisco até, né, a dizer que se expande aí para todo o país como um dos estados de maior fluxo financeiro. Então, é um desafio entender este público sem perder a essência, que é isto que a Unimes sempre quis, né? A tradição, a essência da educação, mas agora com um olhar inovador estendendo seus muros. Então, para este casarão, né, depois das devidas autorizações da Prefeitura de São Paulo, que não são poucas, nós foi feita aí toda uma reestruturação, na qual a reitora trabalhou, assim, ela mesma nessa construção. Então, nós fizemos espaços agradáveis no sentido de contemplar, como eu já disse, e acho que me expressei bem durante toda a entrevista, esta parte educacional, e também fisicamente, com este novo olhar
de aprendizado muito além dos conteúdos e competências. Então, nós temos uma clínica de odontologia que até vai servir para atendimento da população, aqui da cidade de São Paulo agora também, né, porque os cursos eles têm atendimento. Nós temos um auditório que contempla mais de 80 pessoas, mais 3 auditórios de um tamanho de 60 pessoas, alguns laboratórios, salas de reuniões de professores, né, com todo o critério de acessibilidade. Vocês imaginam, como você falou, já temos a liberação do prédio para esta atividade, e também um espaço de convivência. A reitora, ela tinha a intenção, né, a ideia dela era criar também um espaço agradável para o convívio de todos esses alunos. E o bairro aqui, para isto, ele comporta muito bem. Neste espaço, não se pode edifícios, neste espaço específico que ela está, e era essa a ideia deles, né? A ideia era num casarão, que foi totalmente reformado, mas sem perder a tradição, o que mimetiza, vamos dizer, toda a história da Unimes. Eles criaram até um espaço de convivência, onde vão possibilitar lançamento de livros, palestras de pessoas de fora da universidade, para que a comunidade também do local possa participar desta atuação. Então, a ideia no Pacaembu foi essa. É um casarão que foi adquirido, não era, a casa já existia, até porque nós temos poucos espaços sem construção, né? Aqui em São Paulo é mais difícil. E foi toda reformatada com esta finalidade. Aqui em Santos, né, como já se diz, a universidade, ela parece a catedral inacabada, né, de Barcelona, ou seja, a universidade, ela nunca acaba o seu propósito, né, a missão, ela é sempre reciclada. E para isso, já desde a migração do campus, que era na Constituição, para Conselheiro Nébias, né, se teve primeiro ali no Brasil, Futebol Clube, depois na Constituição. Aí a expansão da Unimes mereceu espaços diferenciados, então eles construíram a PEFES, junto com toda a estrutura, né, todo o cérebro do EAD, do Núcleo de Ensino à Distância, como eu já disse, pioneiro, e entendendo a necessidade de um espaço, de uma localização mais segura, com acesso ao VLT, como vocês viram, né, tem até a estação Unimes, que fica bem em frente à nossa universidade, se criou, né, o mantenedor e a reitora já há alguns anos fizeram toda uma expansão com os prédios, né, para poder trazer todos os cursos de graduação, que inclusive se ampliaram. Nós temos aí, como eu já disse, quase 64 cursos de graduação. Para isto, laboratórios foram criados, nós fizemos um espaço específico para os cursos da saúde, com laboratórios de habilidades, a clínica odontológica toda nova, que foi criada, como você mora aí perto, né, que você comentou, em frente nós tivemos aquele espaço que abriga o nosso EAD e abrigará o ambulatório Rosinha Viegas, que está em fase final, ele já está pronto, mas estamos com as tratativas aí da Vigilância Sanitária de Santos, e eu imagino que, claro, a pandemia, ela acaba atrasando um pouquinho esse tipo de situação. Mas o nosso ambulatório Rosinha Viegas, que foi ampliado para atender a população, ele já tinha essa parceria com a prefeitura na Constituição, e agora, ali bem em frente ao nosso prédio na Conselheiro Nébias. Então, como eu comentei com vocês, a ideia sempre é crescimento. Nós temos o Hospital Veterinário, né, que acabei não citando, primeiro hospital veterinário também da Baixada Santista, que ocorreu, foi inaugurado em 1996, com o nosso curso de Medicina Veterinária. Então, é o olhar inovador, como eu disse, que é enraizado na família, com foco total para a educação superior. Maravilha, professor. Anderson Firmino, tem alguma pergunta para a professora? Eu queria só reiterar, a entrevista caminhando para o final aqui, agradecer pela disposição em conversar com a gente, né, de colocar uma série de questões aí, uma série de dúvidas, assim, e queria saber para ela, em especial, o que essa pandemia deixa como lição, em termos de educacionais, em termos pessoais, o que essa pandemia vai deixar de lição para a senhora e para toda a gama de pessoas que lidam com a educação? Olha, eu acho que a maior lição que nos deixa é o olhar sempre na inovação, no superar desafios, no ter novos parâmetros de qualidade. É claro que a educação superior, ela estava aí numa
não vou chamar de acomodação, porque isso não existe na educação, né? Eu sou uma educadora, como vocês viram aqui, o professor fala muito, né? Nem deixei vocês falarem muito. Então, eu sou uma educadora... Nada para falar, professor. Eu sou uma educadora que eu gosto da educação, sou professora há mais de 46 anos, não vamos falar muito de data nisso, né, que a gente não gosta muito, as mulheres, mas eu gosto, eu acho que só a educação transforma, né? É neste foco que eu queria deixar para o jovem. Então, o desafio, sem dúvida, foi imenso, mas a lição que nós aprendemos é que só um trabalho colegiado, um trabalho compartilhado, discutido com todas as instâncias educacionais e que você agregue. O aluno, ele precisa ter orgulho, ele não chega para a universidade só para buscar o conteúdo e a habilidade, ele precisa se agregar, ele precisa participar, e eu senti muito isso nesse período de pandemia, os alunos querendo apontar algumas fragilidades, elogiar a nossa conduta e uma escuta sensível para este aluno, para este professor, para este coordenador. E isto nós procuramos exercitar desde o início, nos foi permitido, tanto pela reitora, tanto pela gestão acadêmica, que é dela, como administrativa, que é do nosso mantenedor, esta discussão colegiada. A Unimes, quem está na Unimes, tanto o aluno como o professor, tem que se sentir privilegiado por uma escola de um único dono que permite o diálogo. Hoje, nós sentamos constantemente no Conselho Universitário para discutir mudanças em nossa matriz, mudanças de como oferecer educação. Então, sem dúvida, eu acho que foi um aprendizado que reiterou a leitura que nós já tínhamos de educação superior de qualidade, sempre tendo que ser revista. Nós nunca estamos no topo, porque sempre temos mais que conquistar. Então, eu acho que esta busca, esta ausência de acomodação, esta inovação e um olhar para as diretrizes curriculares, mas também um olhar para a inovação, um olhar para a tecnologia, um olhar para fora, né, do país, que na pandemia também está sendo positivo para nós. Então, eu acho que este foi o nosso maior aprendizado, continuar com esta leitura global da educação, de sempre se reinventar e sempre investir para se almejar novos parâmetros de qualidade. Maravilha, professora. Ratificando, né, os agradecimentos, a gente está chegando aí ao final, né, na reta final do mais um programa 3 em Pauta, lendo mais alguns recadinhos aqui. A Maria Helena Moraes, doutora Elaine, vem agregar muita competência acadêmica ao Unimes, a Universidade número 1. E a Sônia Corte, professora Elaine Marcília, excelente profissional. Orgulho em trabalhar com a senhora. E até a gente brincou, né, até trazer com essa informação que a Natasha trouxe aqui no chat, né, a respeito do Palmeiras. A gente falou do Santos, eu falei do Santos inicialmente, e no segundo time da professora Elaine, Anderson, ontem se classificou, né? Está na Libertadores, 2-2 aí com o São Lourenço, jogo de uma classificação mais difícil do que se imaginava, né? Um segundo tempo muito complicado, mas o Santos foi lá e se classificou, um presente para o aniversário, um presente meio conturbado, mas foi, né? Exatamente, né? O mais importante era garantir a vaga, né? Ratificar a vaga, tomou um susto, né? Abriu 2-0, deixou empatar mesmo jogando com um homem a mais. O importante é a classificação e semana que vem já começa a fase de grupos contra o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro. E para a professora, hoje tem Palmeiras, hein? Hoje tem final da Recopa Sul-Americana, Palmeiras Defensa e Justiça, a partir das 7h15 da noite, Palmeiras brigando por mais um título. Primeiro jogo o Palmeiras venceu, né? Exato. Começou vencendo e agora tem essa vantagem. Hoje professor... tem reunião às 21h30, não tem reunião na Unimes hoje. Não tem, então já... Atenção, pessoal da Unimes, não tem reunião, hein? Aula tem. Aula tem normal. Aliás, Anderson, você falou do Santos na Libertadores, e antes disso o Santos joga ainda 2 vezes. O Santos joga na sexta contra a Ponte Preta pelo Paulistão, 8 da noite, contra a Inter de Limeira na Vila Belmiro, domingo também, 8 da noite, e terça-feira contra o Barcelona de Guayaquil na Vila Belmiro pela Libertadores. Um jogo, um dia sim, um dia não, literalmente. E viva o calendário do futebol brasileiro. Né, essa forçação de barra para se completar o Paulistão, dá nisso. Professora, mais uma vez, muito obrigado pela amabilidade, pela atenção, pela disponibilidade. O 3 em Pauta sempre aberto para a senhora, para a Unimes e tudo que envolve a educação, viu? Mais alguma consideração que a senhora gostaria de fazer nesse final? Não,
Não, quero agradecer a vocês pela oportunidade desta manhã e quero agradecer toda a comunidade acadêmica da Unimes, que sem dúvida, sem o trabalho em conjunto de todos, nós não estaríamos conseguindo este sucesso. E eu espero vocês no Pacaembu. Maravilha, no Pacaembu. A gente já aproveita, Saudade vai lá do e vai no Pacaembu, estádio viu? também, né? Já Quando vai tiver no estádio. no Bem estádio frente ao estádio. O museu, né? O Museu do Futebol é Tem um maravilhoso. verdade. A ideia do curso de abertura, que será um curso aberto, sem custo, é historiar todo o impacto do bairro, né? O impacto, inclusive, do esporte na construção, aí no desenvolvimento da cidade de São Paulo. Vai ser um curso aberto, de maneira remota, sem custo para toda a comunidade acadêmica e não acadêmica. Professor Maravilha. Elaine, eu queria reiterar, né, o agradecimento do TED, né? Queria agradecer também a Natasha Guerrizi, que Sim. viabilizou essa entrevista para a gente, assim, e deixar, como o TED disse, o programa de portas abertas para a senhora, para a Unimes como um todo, para a comunidade acadêmica da universidade, para poder colocar sempre as questões, tudo que é envolvido a respeito da educação. Tá ok? Ok, muito obrigada. Tem um probleminha aqui no meu celular. A professora continua falando aqui? Não? Ah, perfeito. Então, só encerrando mais uma vez o 3 em Pauta, ratificando. Amanhã, Anderson Firmino, que está pessoalmente aqui, e eu também estaremos remotamente. Cris Carvalho estará no estúdio, mais uma vez aqui no estúdio, com o Dr. Carlos lá da Célula Mater, patrocinador desse programa, o Laboratório Célula Mater, presente quando você mais precisa, Dr. Carlos, sempre com a sua opinião, não só sobre os assuntos de saúde, mas todos os assuntos que circundam essa área futebol. e outros assuntos. Inclusive futebol. Inclusive futebol. Sim, futebol também. Ele tem um envolvimento muito grande com o Santos em razão do laboratório também. Pessoal, aquele abraço, até amanhã. Fique sempre de olho no 3 em Pauta, muita informação, análise e entrevista. Grande abraço. Tchau, pessoal.